detalhes a mais. Em Daniel capítulo 8, ele mostrou os reinos do mundo, detalhes a mais do capítulo 7 e um pouco a mais. Se fores fiel no pouco... Em Daniel capítulo 9, ele mostra os reinos do mundo, um pouco a mais, um pouco a mais e um pouco a mais. E Daniel 11, ele faz isso aqui, ó. E só que em Daniel 12, ele cumpre o restante que falta. Nunca Deus mostra tudo num livro só. Algumas pessoas, quando ouvem, dizem assim, mas eu li a história da redenção, não está escrito isso. Não está escrito isso, mas então você tem que ler um pouco mais, porque você vai pegando um pouquinho aqui e um pouco ali para fazer a história toda. Quando Lúcifer pecou no céu, abre bem seu ouvido agora. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Quando Lúcifer pecou no céu, ele levou quase a metade dos anjos com ele. E então Jesus chamou todos do céu e teve uma conversa frente a frente com esses anjos. E então foi aí que alguns dos anjos que estavam com Lúcifer voltaram para Jesus. Vai agora para Sofonias capítulo 3, por favor. De que jeito que esse grupo vai viver? Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3, por favor, verso 12 e 13. Diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, deitar-se-á e não haverá quem os espante. Olhe para cá agora. O Senhor Deus vai ter um povo dele, sim ou não? Sim. Sim. Você acha que esse povo vai ser igual ao povo do mundo? Não. Vocês sabem, depois que eu leio essas coisas, eu digo, eu quero fazer parte desse povo e ponto final. Sim ou não? Sim. É inteligente isso. Pense sobre isso. Decida isso. Você tem tudo para ser. Você tem o conhecimento e tem a força do céu para isso. Se tem alguém ainda vivendo alguma coisa que gosta de lá de fora, caia de joelhos e peça, Senhor, me ajude. Deus vai ajudar. O Senhor Deus, essa é a especialidade dele, salvar. Livrar-nos do que o Senhor Deus não gosta. Por isso a pergunta, olha que sério. Quando Satanás brigou no céu, foi expulso com 1/3 dos anjos. Mas ele continuava falando no céu contra nós, sim ou não? Porque ele saiu para, olhe bem, para todos os mundos tentando encontrar onde morar. Porque ele precisava fazer seu reino. Ele não tinha morada específica até que um pecou. Quem foi que pecou? Por isso ele se diz dono desse mundo. Por que que ele não tem poder nos outros mundos? Porque lá ninguém pecou. Simples. Tá certo? O poder que Satanás tem é o que damos a ele. Pode marcar essa frase. O poder que Satanás tem é o que damos a ele. Ele só tem poder quando nós damos a ele esse poder. Portanto, numa casa, ele só pode entrar se você tiver algo que é dele. Ele não pode invadir. Ele não tem liberdade para comandar as tuas ações. Só se você deixar. Entendeu isso ou não? Compreendeu a seriedade do que eu estou lhe dizendo? Isso é muito sério. Satanás, ele se infiltra na nossa casa por coisas que permitimos. E durante esse tempo, desde a entrada do pecado nesse mundo até a morte de Jesus, os anjos do mal e o próprio Satanás estavam sendo observados pelos anjos do céu para ver quem tinha razão. Entenderam isso? E foi na morte de Cristo. Vocês têm que ler os últimos capítulos do Desejado de Todas as Nações. Essa informação está no livro Desejado de Todas as Nações. Quais capítulos? A partir do capítulo 60, você encontra essas informações. Começa o Calvário de Jesus. E durante o Calvário de Jesus, no momento em que ele foi para Anás, Caifás, que ele foi açoitado, que a multidão gritava, crucifica, a atitude de Jesus diante disso, a maneira como Satanás o judiou, o momento em que ele estava antes disso, lá no Monte das Oliveiras, o quanto foi judiado, massacrado pelos nossos pecados, diz que levou os anjos do céu a verem com espanto e horror o que Satanás tinha feito com Jesus. E disse que nesta hora, quando Jesus pendeu na cruz, eu não sei quantos de vocês sabem, mas o próprio Deus, o Pai,
da eternidade desceu ao pé da cruz. Quantos sabiam disso? Levanta a mão, por favor. Pois é, irmãos, o próprio Deus veio e se colocou naquela hora que houve trevas, da hora sexta até a hora nona, foi porque o Pai estava na frente da cruz, olhando para Jesus, dizer as últimas palavras, sabiam? O Pai, o próprio Deus estava lá. Sabe por que não foi Deus morrer no lugar de Jesus? Porque seria mais fácil do que dar o filho. Ali na frente, então, quando Jesus gritou, Pai, quando ele falou, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Lembra disso? Por que me desamparaste? Quem estava na frente ouvindo ele falar isso? O próprio Pai. Diz que o Deus eterno estava parado na frente da cruz. Imagine esta cena. O Deus eterno diz que todos os anjos observando, todos os anjos vendo, com horror, as hostes satânicas, o próprio diabo, diz que eles rodeavam com uma fúria tremenda. Nesta hora, os anjos do céu disseram, realmente, quem é mau é Satanás. Que na hora que Jesus deu um brado e expirou, diz que houve um grito tremendo de todos os seres do céu. Amém! Vocês sabiam que todos eles agradeceram que Jesus não cedeu e morreu pelo ser humano? E então houve um grito tremendo em todos os mundos, dizendo assim, ó, todas as atenções de todos os mundos estavam voltados para aquela cena, irmãos. Diz que não tinha ninguém olhando para lugar nenhum, todos olhando, Jesus morrendo na cruz do Calvário. E diz que nessa hora houve um brado de triunfo, a humanidade está salva. Foi vencido o pecado, foi vencido, foi isso que foi dito, irmãos. Imagina que coisa tremenda. E Jesus ficou ali, pendido sobre a cruz. E o Pai voltou ao céu. De onde ficou esperando? 3 dias depois que Jesus voltasse ali. Tremendo, não é? Quando se cumpriu então aquele momento, Satanás não pôde mais entrar no céu. Não foi mais permitido que ele entrasse ao céu. Daquele momento em diante, por que não foi permitido? Porque até os próprios anjos, até os mundos não caídos tinham entendido o quanto ele é mau. Entendeu? Agora, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é o tempo que ele teria para trabalhar na humanidade, fechando através da Igreja Católica, porque a gente sabe que esse tempo está vinculado à Igreja Católica, teria esse tempo de ação através do papado. Era o tempo que foi dado, que terminou ali com a entrega de Berthier, você sabe disso, né? Que Berthier vai lá e prende os papas, então, até aquele momento. Tá bom? Tá certo? Quem mais? Qual outra pergunta? O irmão queria fazer uma pergunta. Sobre os textos, além de Deus, tem outro texto na Bíblia que fala de outros tipos de profecia também. Sim. Em Hebreus, o irmão está dizendo que em Hebreus fala sobre outros mundos. Hebreus 11, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus 11. Por favor, observe agora, para que você possa observar quais são os textos que o Senhor Deus fala sobre outros mundos. Hebreus capítulo 11. Por favor, Hebreus 11. Acharam? Amém. O verso, por favor, observe agora. Eu quero ver as várias traduções que nós temos aqui hoje da palavra de Deus. Leia ao que começa no verso 1 dizendo assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Continue lendo. Foi pela fé que entendemos que... Quantos tem nesta palavra universo escrito mundos? Quem tem mundos? Levanta a mão. Os mundos no plural, sim ou não? Sim. Quantos mundos Deus tem? Quantos mundos o Senhor Deus tem? Não sei. Mas existe uma alusão de que ele tenha 100, né? Não podemos ter essa certeza. Ele então tinha 100 ovelhinhas e deixou uma que se perdeu. Vai para o livro de Jó, por favor. Como funciona nestes mundos? Jó fica antes do livro de Salmos. Por favor, Jó capítulo 1. Observe agora, antes do livro de Salmos, nós temos o livro de Jó.
E essa ideia de que existem outros mundos pode ser uma ideia nova aqui neste mundo, mas já não era no tempo de Abraão, no tempo dos nossos antepassados. Jó capítulo 1, verso 6, todos acharam? Eu vou ler com você. Diz assim: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Até aí você pode dizer que são homens comuns como você e eu. Te assuste que não é. Presta atenção porque não é. Continue lendo. E veio também Satanás entre eles. Você pode dizer não, pode ser seres humanos, Satanás veio junto. Avante. Disse o Senhor Satanás: de onde vens? O que ele diz? Olha a resposta dele. De rodear a terra e passear por ela. Portanto, essa reunião não foi na terra. Se ele estava vindo da terra, essa reunião foi aonde? Na presença de Deus. Aonde Deus vive? Portanto, se Deus teve uma reunião aonde foram representantes dos outros mundos, quem são estes representantes que são filhos de Deus, que foram na presença de Deus, e Satanás foi também até lá? Este livro de Jó, abre o ouvido aqui, foi escrito na época de Abraão. Tá bom? Não foi escrito. Você sabe que Jó foi o primeiro livro a ser escrito? Você sabe disso ou não? Este acontecimento foi na época de Abraão e escrito na época de Moisés. Tá claro para vocês ou não? Sabem disso ou não sabem? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Quem o escreveu foi Moisés. Tá bom? Ouviram isso? Só que o acontecimento foi na época de Abraão. Jó era das pessoas que viviam, eram descendentes de Sem. Quer ver isso na Bíblia? Vai, por favor, lá para o livro de Gênesis, rapidinho. É bom que eu veja o rosto de vocês, que vocês estão assim meio... Deixa eu mostrar para vocês aonde o Senhor Deus traz estas informações. Gênesis 10, por favor. Depois nós vamos voltar para Jó, tá bom? Você não pode perder o livro de Jó. Gênesis 10, verso 21 em diante, começa a explicar as nações. Ali já foi explicado os filhos de Jafé e os filhos de Cão. Agora do verso 22 vem explicando os filhos de Sem, os filhos de Noé. Diz assim: os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram quem? O que diz aí? Uz, Jéter e Mas. Quem era Uz? Vai para Jó capítulo 1. Corre lá. Por favor, observe Jó capítulo 1. Olha que interessante para que você veja a seriedade do que estamos estudando. Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de quem? Cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uz foi um homem que veio da família de Sem e que viveu na época de Abraão. Tá certo? É importante que você saiba disso, porque isso vai te dar informações muito claras e objetivas, para que você compreenda a seriedade do que estamos estudando. Então, na época de Jó, houve uma reunião no céu, e essa reunião contava com uma multidão de pessoas que vinham como representantes dos outros mundos. E Satanás foi até ali como representante deste planeta, como representante deste mundo. Obrigada, irmã. E quando chegou ali, Deus disse: de onde você vem? Ele, de passear a terra e rodear por ele. Ele foi até cínico com Deus. E aí Deus dá uma resposta para ele. O que Deus diz? Veja aí o verso 9. Olha lá, verso 8. Então disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olhe para cá. O que Deus estava dizendo a Jó? Estava a Satanás dizendo: você não é dono do mundo. Porque eu tenho um representante muito claramente representante meu na terra. Aí Satanás falou: também ele não teme ao Senhor à toa, o Senhor o cerca de tudo que é bom. Não foi isso que ele disse? Falou: pode tocar nele para você ver
se ele blasfema. Aí você já sabe a história, sabe ou não sabe? Aí agora veja Gênesis 2, verso 1. Perdão, Jó 2, verso 1, diz assim: em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se novamente perante o Senhor. E veio quem junto com eles? Olha para cá agora, por favor. Não é uma só reunião que acontece no céu. Periodicamente, o Senhor Deus tem reuniões com os representantes dos outros mundos. Eles vêm na presença do Pai. Quem os indica, quem trabalha com eles é Deus. Aliás, Deus tentou fazer isso aqui na terra, que faz com os seres dos mundos não caídos. O quê? Ser Ele o governador. Porque lá nos outros mundos Deus é o grande governador. Tá bom? Ele é o rei. Ele tentou fazer isso aqui na terra com o povo de Israel. Ele fez lá uma pequena casa, igual a dele no céu, um santuário. Sim ou não? Sim. E ele mesmo morou lá. O próprio Deus era o ministro da educação. O próprio Deus, o ministro da economia. O próprio Deus era o ministro da justiça. O próprio Deus era o ministro de tudo. Sim ou não? Sim. Era Deus. Aí o que os homens fizeram? Não queremos isso. Isso nos mostra que nós deveríamos estar vivendo como Deus ensinou para o povo de Israel. Quem deveria ser o rei? Quem deveria ser seu ministro? Quem deveria ser o ministro da educação na sua casa? Quem deveria ser o ministro da higiene? O ministro das finanças, das relações públicas? Quem deveria, irmãos? Deus. Entendeu a seriedade do que eu estou dizendo? Por isso você não escolhe a faculdade que você quer. Você tem que perguntar para o teu Deus: Senhor, diante do plano da redenção, o que é que o Senhor quer que eu faça? Está errado a gente perguntar para as criancinhas: o que você vai ser quando crescer? A gente tem que perguntar: o que Deus quer que você seja quando você crescer? Senhor, no plano da redenção, minha vida não pertence a mim, pertence ao Senhor. Eu sou um soldado seu alistado para a guerra. Eu estou aqui para a guerra. O que o Senhor quer que eu coma? Porque eu já sou salvo. Eu só estou morando aqui porque uns fazem o trabalho no céu e outros fazem o trabalho na terra. Os anjos no céu fazem um trabalho no plano da redenção. Nós fazemos outro trabalho aqui. Entenderam ou não? Nós não estamos aqui só vivendo. Nós não estamos aqui para passar um tempo. Nós não estamos aqui para sermos mimados e nem convencidos de que devemos ser salvos. Isso é muito sério. E o Senhor Deus em Apocalipse 18 diz que um povo vai iluminar a terra. E eu tenho certeza que Ele está falando disso deste povo aqui. Por isso é que nós temos que pensar: meu Deus, eu vou iluminar a terra, mas será que existe alguma treva em mim? Tem alguma coisa em mim que é trevas? Se a luz que há em ti se transformar em trevas, diz o Senhor, que grandes trevas serão, diz o Senhor. Entende que Satanás foi banido da sua vida? Você não pode ter algo dele na sua vida. Nem uma pontinha assim. Por que não? Eu sei que eu vou falar uma coisa que vocês já devem ter ouvido muitas vezes. Diz que uma vez, eu sei que é uma lenda, né? Diz que uma família tinha tirado todas as coisas de Satanás de dentro da sua casa. Mas deixaram lá um preguinho só numa parede. Aquele preguinho pequenininho, e disseram: não tem importância, este preguinho é tão pequeno que eu não vou tirar daqui, é tão pequenininho, eu já tirei tudo, ele não tem poder aqui. E aí eles foram vivendo naquela casa em paz e harmonia. Mas diz que um dia alguém ouviu baterem na porta, foi lá e abriu a porta, olhe bem, e diz que quando abriu a porta, era o próprio Satanás que disse: eu vou entrar. Aí o pessoal: não, você não vai entrar. Vai sim. E ele pegou, entrou e foi até onde tinha aquele preguinho com uma carniça imensa na mão e colocou naquele preguinho. O pessoal diz: você não tem direito. Ele: tenho sim. Eu não vou usar nada, só vou usar a única coisa que é minha que está aqui. É esse preguinho. Diz que ele pendurou uma desgraça sem fim de uma carniça ali naquele preguinho e ninguém conseguiu viver naquela casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. A casa é você. Não pode ter um preguinho dele na sua vida. Deus é capaz de fazer isso, sim ou não? Eu não estou dizendo que você vai se tornar impecável, porque você vai deixar de ser pecador só quando Jesus voltar. Mas que as coisas erradas têm que sair da nossa vida? Sem dúvida. Sim ou não? Sim.
O Senhor não contemporiza com os nossos erros. Então, alguma outra pergunta relacionada a ontem? Pois não. Ontem eu entendi que as pessoas dos mundos não caídos viriam adorar a Deus voando. Seria no sábado, quando na nova terra estivéssemos ali? Sim, é isso mesmo, glória ao nome de Deus. Isso é o que o Senhor Deus diz, porque todos os seres, Isaías 66, verso 22 em diante, diz que toda a carne virá na presença de Deus adorá-lo no sábado. Sim ou não, senhores? Sim, isso é bíblico. Tá bom? Então Isaías 66, 22 em diante diz que todos adoram. E desde quando se adora? O sábado foi feito para quem? Para quem, irmãos? Para o homem. Os seres dos outros mundos são homens, sim ou não? São, senhores, mas sem pecado. São homens ou não são? São, eles não são anjos. Os seres dos outros mundos são anjos ou são homens? Eles procriam, eles têm filhos. Irmãos, que coisa, vocês nunca pararam para pensar nisso? Os seres dos outros mundos, eles, a única coisa que tem de diferença de nós é que eles não pecaram. Mas eles são igualzinho a Adão e Eva. Não são iguais no físico, obviamente, né? Não estou falando assim a cara igual de Adão e Eva. Mas eles são seres humanos, sim ou não? Sim. E lá nesses outros mundos, se transgride o sábado? Então que dia que eles guardam? É óbvio. Pois não, irmã? Vai chegar uma hora que o Senhor Deus vai dizer, a criação completa está. Nesta hora, o Senhor Deus diz que não vai haver mais nenhum tipo de procriação, como nós quando formos para o céu. Nós não teremos mais filhos. Por quê? Porque quando Jesus disser a criação completa está, ninguém mais procria. Não se casam nem se dão em casamento. É muito correto o que Deus faz e faz muito sentido. Nossa chance de termos filhos ou família é aqui. No céu viveremos com nossa família, mas sem procriação. Vocês sabem disso ou não? Sim. Pois saibam, isso é real, isso é o que Jesus disse. Tá bom? Então, nossa chance de estarmos envolvidos em criar um outro ser humano é aqui somente. Quer mais? Alguma outra pergunta? Das expulsões de Satanás, você podia reprisar? Desculpa. De quando Satanás foi expulso das quatro vezes. Sim, olhe bem, a moça está fazendo uma excelente pergunta. Satanás foi expulso a primeira vez para encontrar um local onde ele pudesse fazer seu reino. Isso foi antes de Adão e Eva pecarem, sim ou não? Sim. Sim. Então ele não foi expulso para esta terra. Ele foi expulso para onde? Para o universo. Para que ele encontrasse onde pecar, onde ele viver. Por isso ele foi em todos os mundos tentando encontrar aonde o aceitavam. Foi isso ou não foi, gente? Foi. Então lá em todos os mundos tem uma árvore da ciência do bem e do mal? Sim ou não? Sim. Quantos de vocês já leram isso no livro Primeiros Escritos? Quantos já leram? Irmãos, vocês têm que ler isso. Vocês têm que ler isso. O nome da visão, onde ela diz isso, é a minha primeira visão. Quantos de vocês têm aí o dispositivo da senhora White? Quem tem? Então abre aí o dispositivo agora. Achem no livro Primeiros Escritos a primeira visão da senhora White. Meu marido vai colocar a primeira visão também aqui, mas achem agora. Eu quero que vocês achem. Estamos numa sala estudando. Bora? Vamos lá. Minha primeira visão. É lindo o que vocês vão ler agora. Irmãos, se nós lêssemos mais e escutássemos menos TV... Vocês me dão a liberdade de dizer o que eu vou falar? Sim. Nós não teríamos dúvida do que estamos falando agora. Na verdade, todos nós aqui deveríamos saber isso de cor, porque somos todos adventistas. Eu vou primeiro responder ela, depois nós vamos passar para você. Só no contexto que ela perguntou, que você está falando que Satanás visitou os outros mundos. É lógico que Satanás era o ponto do mal. Então, todos fomos criados livres, inclusive os outros mundos, livres para escolher. Então, tem que haver essa escolha no outro mundo, tinha que haver, né? Sim. E Satanás saiu procurando onde que ele ia se instalar. Uhum. Foi o homem aqui na Terra, o Adão e Eva, que aceitaram a ideia dele. Uhum. Os mundos foram visitados para passarem pelo teste também, né? Uhum.
Exatamente, todos passaram pelo mesmo teste. Isso é muito importante, queridos irmãos. Se nós compreendermos a seriedade disso, vocês vão encher o coração desta informação. Pois não, meu amor? Então, o plano da redenção foi para todos os mundos. Com certeza. E a salvação para o universo inteiro. Irmãos, olha a pergunta linda que Renata fez. O plano da redenção foi para os outros mundos? Para todos os mundos. A dúvida ficou no universo todo, irmãos. Quando Jesus veio morrer, todos os mundos estavam observando isso. Quero comentar uma coisa com vocês, com todo respeito de irmã sua na fé. Irmãos, é impossível que nós não tenhamos lido coisas tão embrionárias. Nós tínhamos que estar sabendo. Há quanto tempo somos adventistas? Isso deveríamos já saber, sim ou não? Pensa o tempo que você gastou fazendo outras coisas. No Facebook, no WhatsApp, seja no que for. Se tivesse tirado esse tempo para ler, isso não seria dúvida hoje. Meu marido vai colocar ali, e ao colocar os textos para que você veja, a minha primeira visão foi me dado, olha só ela falando, que ela teve um encontro com outros mundos e viu Enoque lá. Você sabia disso? Ela falou com Enoque, e isso é tão lindo, gente, é tão especial. Presta atenção para que você possa ver. A rebelião de Satanás foi antes de qualquer coisa, até antes da criação. Ele não pecou nessa terra, ele pecou no céu. O primeiro pecado aconteceu foi no céu, não na terra. E ele foi expulso do céu para o universo e ficou procurando um lugar para morar, que foi a primeira queda dele. Quando ele entrou nesse mundo, ele só entrou porque Adão e Eva desceu. Passou o domínio para ele. E Jesus veio tirar o domínio da mão de Satanás. Entenderam isso, sim ou não? Sim. Agora veja que tremendo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi a segunda queda de Satanás. Por quê? Ele não pôde mais entrar aonde? No céu. Nunca mais. No lugar aonde você vai morar. Você vai morar lá. Eu vou ler para você o texto, não sei se meu marido já achou. Olha bem. Gente, é tremendo o que vocês vão ler agora. Primeiros Escritos, capítulo 4. Quem achou aí no seu dispositivo? Para poder acompanhar junto comigo. Gente, eu vou ler esse negócio para você. Achou, meu amorzinho? É melhor aqui? Olha, Primeiros Escritos, capítulo 4. Eu vou ler com você, ó. Posso ler? Encha seu coração agora. Aliás, eu vou pedir para alguém de voz bem bonita ler para não dizer que eu estou inventando. Alguém aqui pode vir e ler, por favor? Rapidinho, gente, só porque a gravação está acontecendo. Vem cá, irmão. Isso, irmão. Muito obrigada. Me ajuda aqui. O que o senhor está lendo? O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas os de uma delas não eram permitido comer. Tinha uma... Espera um pouquinho. Que árvore era essa? Tem uma árvore dessa nos outros mundos, sim ou não? E tem também a árvore da vida. Aqui acabou de ler. Avante. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então, meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comesse, cairiam. Então, fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplendente,
e em cada folha estava escrito: Vitória. Pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca deslumbrante com folhas, e no meio de cada folha estava escrito: Pureza. Pureza. E em redor da grinalda havia pedras de várias cores que resplandeciam mais do que as estrelas e lançavam um reflexo sobre as letras, aumentando-lhes o volume. Na parte posterior da cabeça havia um arco em que rematava a grinalda, e nele estava escrito: Santidade. Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Espera um pouquinho. Vocês viram que ela encontrou, foi levada num outro mundo, e lá ela encontrou Enoque, sim ou não? Sim. E ele tinha todos esses aparatos na sua roupa, escrito santidade e pureza. E foi perguntado: aonde você mora? Ouçam agora qual foi a resposta, vai lá. Então, perguntei-lhe se este era o lugar onde você fora transportado da terra. Ele disse: não, não é. Minha morada é na cidade, e eu vim visitar este lugar. Aonde Enoque mora? Na Cidade Santa. Que tamanho tem a Cidade Santa? Aguarde, irmão, você vai continuar lendo. Que tamanho tem a Cidade Santa? Quadrado. O tamanho de São Paulo a Cuiabá, irmãos. É muito grande, é imensa. Quantos habitantes tem nessa cidade? Quem mais? E quem mais? Você já morou numa cidade onde não tem ninguém? Pense isso. E tem mais ainda 24 anciãos, com certeza absoluta, que moram na cidade. Você sabia? Eu vou te mostrar isso hoje, por isso que a gente vai estudar. Que subiu com Jesus. Os anciãos fazem parte deste grupo. Vocês entenderam? Agora, Enoque disse: não, eu não moro aqui. Eu moro aonde? Na cidade. Na cidade. Estes mundos são cheios de gente, sim ou não? Sim. São. Agora veja o que mais foi dito. Então ele disse: eu moro na cidade, e ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar e, se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Que tal, irmãos? Muito obrigada, irmão. Existem outros mundos, sim ou não? Sim. Gente, existem mais de 100 referências sobre os outros mundos. Não é uma só. São muitos, são muitos, são muitos. Dá uma olhada nesse texto aqui agora. Presta atenção, porque nós temos um estudinho. Depois eu queria passar num pendrive para vocês isso. Tá bom? Pra vocês levarem para casa, poder passar para outras pessoas, estudarem com outra pessoa. Leia isso aqui agora, ó. A Terra é o quê? É um entre muitos planetas. Pudessem os homens enxergar um momento para além do horizonte de visão finita, pudessem ter um vislumbre do eterno, e toda a boca se calaria em seu orgulho. Avante, queridos. Finitos são os homens que vivem neste pequenino átomo do mundo. Leia aí de novo. Deus tem inumeráveis mundos obedientes às suas leis e dirigidos por sua glória. Amém, querido? Amém. Glória ao nome de Deus. Eu me arrepio falando isso. Leia, continua lendo. Quando os homens avançarem em suas pesquisas científicas até onde lhes permitam as limitadas faculdades, existe ainda para além uma infinidade que lhe escapa à compreensão. Amém, queridos? Amém. Sabe o que é que nós somos? Olha para cá. Um átomozinho desse tamaninho no meio de uma multidão. O único que pecou. Agora veja, que privilégio nosso. Somos representantes do céu neste mundo perdido. Mas eles têm a possibilidade já ainda de cair ou não? Não. Depois que Jesus morreu... Você quer saber de uma coisa bem legal? Adão e Eva só seriam tentados. Agora, Maísa, se Satanás tinha acesso ao céu nessas reuniões, mas os anjos não seriam mais contaminados, ou seja, Satanás não poderia mais falar, né? Ele só faria... Não, poderia falar sim. Ele pode falar o que ele quiser. A Bíblia diz que ele nos acusava dia e noite diante do Senhor. Não, mas influenciar esses anjos como ele influenciou essa terça parte. Não teria mais possibilidade disso, não. Nessas reuniões. Mas ele tentava. O quanto ele que podia.
Mas para ele parar de criar confusão, foi o quê? Vetada a sua entrada. E hoje os anjos têm um cartão de ouro para entrar e sair do céu. Quantos de vocês sabem disso? Só um pouquinho. Vamos ter que achar o texto também? Tá também em Primeiros Escritos, tá bom? Vocês mesmos procurem, lição de casa. Tá certo? Primeiros Escritos contém essa informação. Os anjos possuem um cartão de ouro que eles apresentam na entrada e na saída do céu. Ouviram? Tá? Eu queria que vocês se tornassem pesquisadores da palavra. Tá? E outra coisa, posso comentar uma coisa com você? Sejam como bereanos. Por isso que eu pedi para trazer papel e caneta. Escreva as coisas, não fique com as dúvidas. Leve para lá, você tem tempo ali. Não converse qualquer coisa, fique estudando. Fique buscando a palavra de Deus, tá bom? Busque, e é tão bonito ler essas coisas. É lindo um texto desse, sim ou não? Sim. É tremendo um negócio desse, tá? Deus tem outros mundos habitados que nunca pecaram. Existe uma árvore da ciência do bem e do mal em todos eles e eles nunca tocaram. 6.000 anos que eles vivem assim. Existem lá, nestes 6.000 anos, casamentos que já duram quantos anos? 6.000 anos. Uau! Eles não envelhecem. Não sei, minha querida, isso é uma informação que eu não tenho, mas provavelmente não, tá bom? Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Queridos, deixa eu comentar uma coisa. O que não está escrito, não está escrito. Então, o que não está escrito, eu vou dizer para você, nunca li, tá bom? Tá bom. Irmã, eles continuarão aprendendo pela eternidade toda. Agora, muito boa a sua pergunta. Irmã, te assuste. Nós aqui com a nossa comunicação, a pergunta dela é, esse mundo não precisa ciência? Esses mundos lá não têm ciência? É o seguinte, eu imagino que eles olham para nós e devem pensar, como eles são... Sabe por que eu estou dizendo isso? Te assustem agora. Nós aqui no planeta Terra descobrimos a tal da velocidade da luz, que dá não sei quantas voltas ao redor do planeta em um segundo. Uau! Os anjos olham para isso e dizem, como eles são lerdos. Porque eles têm a velocidade do pensamento, senhores. Eles têm a velocidade do pensamento. Se tivesse ainda ali aquela imagem que meu marido colocou, você ia ver que o Sol, nossa estrelinha, que é imensa na frente da Terra, é uma estrela de quinta grandeza. É pequenininho, existem planetas muito maiores, imensamente maiores do que isso, e nenhum deles está num grama da distância daqui para o céu. Daqui para o céu é muito longe, e um anjo vem, tchum, na mesma hora está aqui. O Daniel se ajoelhou para orar, e eu tentei orar a oração de Daniel, que está lá no livro de Daniel. Me ajoelhei e coloquei um relógio na frente para ver em quanto tempo demorou para Daniel falar aquelas palavras de forma pausada, etc, etc. E quando ele terminou de orar, um anjo colocou a mão nas costas e disse, Daniel, homem muito amado, no princípio das tuas súplicas me saiu a ordem e eu vim porque tu és muito amado. Vem cá, ele atravessou o universo em quanto tempo? Acabou. Eles devem olhar para nós, irmã, e dizer, como eles são... Por quê? Um vislumbre do céu para a senhora entender, um vislumbre só. Encha seu coração agora a ouvir isso. Quando nós estivermos no milênio, os livros serão abertos. Como vai ser essa compreensão dos livros abertos no céu? Você sabia que uma tela vai passar diante dos nossos olhos e nós vamos ver as cenas que estivermos lendo? Sabia ou não? Isso também está escrito. Só que nós vamos enxergar, sabe como? Como realmente foi. Por exemplo, aqui agora, nós não estamos vendo a quantidade de anjos que estão aqui. Estamos vendo? Por que você não enxerga anjos? Durante o milênio você vai enxergar os anjos que estavam aqui neste dia. Você vai ver em cada cena que for aberta. Vamos pegar do ano 2019 a data tal da vida de Maísa. Claro que vai aparecer, se for o dia de hoje vendo, vocês junto. Naquela cena sobre a minha vida. Sim ou não? Sim. Vai aparecer. Só que vai aparecer a quantidade de anjos de Deus e anjos do mal também. Por que você não enxerga anjos do bem?
Seja glorificado. Por que que você não enxerga os anjos de Deus? Mesmo sendo do céu, por que que você não enxerga? Abre os ouvidos. Os maus também. Porque teríamos que ver os maus também. Sabe por quê? Porque Deus é justo com Satanás. Tudo que Deus permite, Ele teria que permitir para Satanás também. Agora, se você enxergasse os anjos do mal, você não dormiria mais. Por isso que Deus às vezes manda anjo bom em forma de pessoa. Pessoa eu posso ver, né? Algumas vezes o Senhor Deus pode permitir que vejamos os anjos do bem, sim. Se Ele tiver um propósito para a igreja toda. Não existe como Deus trabalhar com uma pessoa dando visões para ela só para ela. Deus não faz assim, viu, gente? Deus só dá visões para alguém quando é para o benefício do quê? Deus não é um Deus seletivo, que Ele vê aí, eu gostei mais de você, então vou te dizer o que vai acontecer na tua vida de agora em diante. Cuidem, tomem muito cuidado com isso, porque Deus não faz assim. Toda vez que Deus deu alguém para falar alguma mensagem sobre alguma pessoa, era para o benefício da igreja, não para o benefício de uma pessoa em particular. Tá bom? Deus não usa pessoas como videntes. Tá? Por isso, tanto os anjos de Deus como os demônios caídos, ele tem a capacidade de ser personalizar. Ó, só que é quando Satanás se personalizar a Cristo, que é a terceira queda, te assusta agora. Quando é a terceira queda? Quando Satanás ficar sozinho aqui neste planeta, circunspecto a este planeta. Por enquanto ele pode visitar e sair do céu, pode ou não pode? Ele pode sair do planeta, mas não pode entrar mais no céu. Mas durante o milênio ele vai ficar preso aonde? É a terceira queda dele. Que terrível, né? Já pensou ele ficar andando por essa terra, rodeando esse planeta, dentro dele, ele não pode sair de jeito nenhum. Por enquanto ele ainda pode sair, pode não ir no céu, mas ele, e nem nos outros mundos. Mas agora ele pode sair, pode ou não pode? Pode. Qual vai ser a quarta queda dele? Quando ele se ajoelhar na presença de Deus e disser, tu és justo. E então o fogo do céu descerá sobre ele e o matará. Tá bem? Ok. Vamos terminar as perguntas por agora? E vamos voltar ao assunto. Eu quero dar para vocês então agora, já passou 1 hora que estamos aqui? Leia aí, já passou? 10 minutos para você. Não sei se você quer sair debaixo da chuva, quer? Então 10 minutos para você orar até nós começarmos a segunda parte, tá bom? Fica à vontade.